Quero agradecer aos irmãos, ao pastor dessa igreja, pastor Luiz, irmã Jandira, os demais ombreiros pela confiança. E quero agradecer também ao pastor Isaías, a irmã Raquel, que nos dá a oportunidade também. Meu nome é Marcos Freitas, sou presbítero da igreja O Brasil para Cristo, Tabernáculo Jacuí. Congrego lá há alguns anos. Estive aqui o ano passado também. E com grande alegria me sinto em casa. Estar aqui eu me sinto em casa. Estar na minha igreja, estar no meio dos irmãos. E principalmente estar em volta da palavra do Senhor. E eu quero então já passar para o texto base, que é o subtema hoje é restaurar. E eu quero pedir que os irmãos abram no livro de Jeremias, no capítulo 31. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, e depois Deus também me colocou no meu coração falar algo acerca da restauração. Então a palavra do Senhor, existe algumas traduções, e eu quero também aqui deixar registrado. Então a palavra do Senhor diz: restaurarei o exausto, e saciarei o enfraquecido. Essa é uma tradução NVI, mas existem outras traduções que diz: pois saciarei a alma cansada, e fartarei toda a alma desfalecida. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. Mas existe outra que diz: porque satisfarei a alma cansada, e toda a alma entristecida saciarei. Meus irmãos, aqui é a palavra do Senhor. Estamos numa campanha, e toda campanha exige fé. Toda campanha exige esperança, porque estamos aqui numa campanha de 12 dias, para receber 12 bênçãos da parte de Deus. E não há mal em aguardar a bênção de Deus, porque se existe um povo mais abençoado na terra, é o povo de Deus. Somos nós, somos aqueles que se debruça nos pés da cruz, são aqueles que esperam no Senhor. Vejamos, existe uma esperança nacional. No dia 1º, houve, ou a maioria assistiu pela televisão, o presidente tomando posse. Existe uma esperança sobre a nação. Mas, sobretudo, se a nação, se o líder falhar, se os políticos falharem, se nós falarmos, existe um Deus que não falha. Esse não falha, esse nós podemos desbruçar a nossa esperança, nele nós podemos esperar, porque o Senhor não falha. Ele é o Deus de Israel, é o Deus que tirou aquele povo do Egito, é o Deus que tirou aquele povo da escravidão. O profeta Jeremias, aqui, ele foi escolhido por Deus, desde criança. A Bíblia diz que ele profetizou 40 anos sobre Israel, sobre o povo de Judá. E ele não teve muitos amigos. A Bíblia diz que todos odiavam a ele. A Bíblia diz que ele não tinha amigos políticos, ele não tinha amigos líderes, porque todos odiaram Jeremias. Mas Jeremias foi levantado por Deus para fazer acusação, para mostrar os erros daquele povo. E nisso que nós vamos ler um pouco, introduzir um pouco sobre a vida desse homem. E eu quero aqui ter a liberdade de fazer uma analogia entre a vida de Jeremias e a vida de Jesus. E nós vamos ver diante da palavra que são muito semelhantes Jeremias, o chamado de Jeremias e o chamado de Jesus. E nesse momento o reino do sul e o reino de Judá estava em plena decadência. As portas de um cativeiro pela Babilônia, o mundo estava em ebulição. A Síria, o Egito e a Babilônia, eles disputavam o mundo, o poder.
A Síria exercia a posição do dono do mundo por cerca de 300 anos. Mas no ano de 607 a.C., ela foi dominada pela Babilônia. Antes, no ano 605, o Egito já tinha sido esmagado pelo poder babilônico. Então o rei Nabucodonosor cerca Jerusalém e a mortandade é evidente. Ali morreram muitos pela fome, porque ninguém saía e ninguém entrava da cidade. O próprio Jeremias profetizou que muitos desejariam morrer pela espada do que estar ali naquele momento. Então Nabucodonosor entra na cidade e mata muitos. E os que não morrem, ele leva para o exílio, para a escravidão. Quando Jerusalém está sendo devastada, o profeta chora. Ele chora porque vê as crianças sendo arrastadas. Ele chora porque vê os jovens sendo mortos, as mulheres ficando viúvas. Então o profeta chora. O profeta Jeremias, ele é tido como um profeta chorão, porque ele clamava e ele chorava pelo povo daquele tempo. E a semelhança que Jesus fizera em Jerusalém mesmo, há 7 séculos antes. Vale destacar que é uma semelhança entre os dois ministérios. Os dois nasceram e cresceram nos povoados. Jeremias nasceu e cresceu em um povoado chamado Anadote. E Jesus cresceu em Nazaré, ambas vilas pequenas. Os habitantes de Anadote rejeitaram e perseguiam Jeremias. Os habitantes de Nazaré também rejeitaram a Jesus. Jeremias atacou de forma contundente os efeitos dos líderes que se apegavam ao templo e criou uma ideia mística ao templo. O povo ia ao templo, mas eles não adoravam o Deus do templo. É como hoje, o povo ia à igreja, mas eles não adoravam o Deus da igreja, Jesus Cristo. E então Jeremias demonstrou o pecado daquele povo. Assim foi Jesus também. Ao entrar ali no templo reconstruído, a praça do templo, ele fazia uma adoração, tinha sido transformado em vez de darem adoração a Deus, a passagem bíblica diz que ali o pátio foi transformado em salteadores e ali virou mesas de cambista. E Jesus virou essas mesas, diz o Evangelho. Como Jeremias, Jesus chorou nessa cidade. No livro, não precisa abrir, no livro de Jeremias, capítulo 8, 20, está a seguinte passagem. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, diz Jeremias. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou cura da filha do meu povo? Jesus também chorava nesta mesma cidade em Jerusalém, que dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejam os que foi enviado. Quantas vezes quis agasalhar os meus braços, pois vós não quiseste, diz a Bíblia. Finalmente, tanto Jeremias quanto Jesus sabia que a palavra final é de Deus. O povo não era uma palavra de juízo, mas era uma palavra de restauração de uma nova aliança. Jeremias 31 diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. E quer saber qual é essa aliança, igreja? É a aliança consumada na cruz. Jesus, ele consumou essa aliança. E hoje nós estamos aqui porque temos a plena certeza e a convicção que o Senhor está no nosso meio. Que Ele é aquele que nos ouve, Ele é aquele que fala através da sua palavra. O que disse Jesus enquanto comia? Em Mateus capítulo 26, eu vou ler para os irmãos. Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E deu aos discípulos e disse: Tomai e comei isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça,
deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. A semelhança de Jeremias e Jesus é tanta, irmãos, que lá em Cesareia de Filipe, Jesus ele pergunta aos discípulos o que o povo diziam dele. E os discípulos responderam: o povo diz que o Senhor é Elias, ou o Senhor é o Jeremias. Então o povo tinha Jesus como Jeremias. O povo não sabia distinguir, mas Jesus não foi Jeremias. São apenas semelhança, porque Jeremias foi chamado para mostrar o pecado, o erro, as iniquidades daquele povo. Porque aquele povo, meus irmãos, em vez de influenciar aquela geração, eles foram influenciados por as gerações que ali circuncisavam, que ali estavam ao seu redor. Então o povo de Deus, aquele que conhecia o Senhor, foi levado à idolatria, foi levado às coisas que não agradam ao Senhor. O subtema dessa campanha hoje é restauração. Hoje é noite de restauração, você crê nisso? Ah, glória a Deus. Não é por acaso que você está aqui, meu irmão. Não é por acaso que Deus te trouxe até aqui nesta noite. Esta noite chuvosa, essa noite difícil de chegar, mas Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a minha vida. Fico pensando nesse contexto, que muitos de nós estávamos como uma folha seca. E qual que foi a realidade? Aqueles que já são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus, Ele nos resgata, Ele nos limpa, Ele nos restaura. E outrora, nós somos cheios do Espírito Santo. E outrora, nós somos cheios da sua palavra e da sua presença. Mas com o caminhar, com o viver, me parece que aquele fervor que nós tínhamos quando é dito o primeiro amor, acaba se esfriando, acaba de uma maneira ou outra sendo esquecido. E aí nós não lemos mais a Bíblia quando nós líamos, nós não vemos ao culto com aquele fervor como nós íamos antes, nós não vemos e nós não vamos mais àquela vigília como nós íamos antes. Nós não evangelizamos como nós evangelizamos antes. Por quê? Porque outrora nós éramos como éramos e agora não somos mais. Aquele povo, quando o Jeremias falou, o Jeremias chorou, o Jeremias profetizou, era um povo que outrora era sendo cuidado por Deus, como foi no deserto. Era um povo que outrora foi prometida a terra e foi-lhes dada, porque aquilo que Deus promete, Ele dá. Ainda que você não tenha visto, ainda que as evidências não sejam atrativas, mas se o Senhor prometeu, Ele vai te dar. Porque o Senhor não é filho do homem para mentir, e nem homem para se arrepender. O Senhor é Deus, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, outrora éramos cheios de Deus e de motivação. Mas agora como estamos? O fervor baixou. Mas por que isso acontece, meu irmão? Deus está dizendo que tem saudades daquele tempo, quando você adorava com fervor, seu coração ardia com Ele. Quando era o dia do culto, seu coração ardia. No capítulo 2 de Jeremias, depois vocês leem, Deus diz para o povo que tinha saudades quando você tinha afeição por mim, quando o seu coração tinha um fervor espiritual. Deus está dizendo agora, por que caiu? Porque caiu na rotina, porque caiu no ritual vazio, e porque caiu o primeiro amor. Que nesta noite essa palavra veio ao meu coração para transmitir à igreja do Senhor. Quando nós falamos em restauração, quando nós falamos em restaurar, eu falo também em restauração do fervor espiritual, restauração de uma vida espiritual mais assídua, restauração de um fervor e vir à igreja. Eu fico olhando, irmãos, na campanha, eu prego em algumas igrejas, e eu fico olhando
a multidão que vem nas igrejas, as igrejas lotam, o fervor, as pessoas estão ali, amém. Mas por que que durante o ano isso não ocorre? Porque durante os meses normal isso não ocorre. E Deus está dizendo para mim, para você, o que Ele quer na campanha, Ele também quer nos outros meses. Ele também quer essa posição, Ele também quer essa inclinação de busca, essa inclinação de colocar a fé na palavra, de entender que o Senhor está falando, porque o Deus que atua na campanha também é o Deus que atua nos outros dias, o Deus que atua nos 12 dias também é o Deus que atua nos outros dias. Que o Senhor continue falando conosco. Presta atenção, irmão, no caso de Israel, aqui eles tinham perdido o amor e a fidelidade. Eles adoravam outros deuses. Mas eu penso comigo que é possível também nós, como crentes, não servir aos outros deuses, não se dobrar aos outros deuses, porque nós temos a revelação do Senhor. Mas também é possível nós esfriarmos na fé, não termos mais aquele entusiasmo de adorar a Deus, não termos mais aquele entusiasmo de pedir, de já chegar ao Senhor, não termos mais aquela fé que outrora nós tínhamos. Podemos muito bem guardar a doutrina, mas não ter mais aquele fervor espiritual. E o que o Senhor está nos trazendo na memória nesse dia de hoje, cujo tema é restaurar, é que o Senhor quer restaurar o seu fervor espiritual. O Senhor é muito capaz de restaurar qualquer coisa na sua vida que você venha ter pedido nesta campanha. Ele é fiel para isso. Ele pode restaurar a sua família, a sua vida conjugal, os seus filhos, trazer para a igreja, restaurar a sua vida econômica. Tudo isso é fichinha para Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono do universo, Ele é dono do céu e da terra. Muitas vezes nós não conseguimos entender a plenitude do Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus de pedra, nós não servimos um Deus de pau, nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, aleluia, glória a Deus. É possível uma mulher nunca trair o seu esposo, mas perder o seu amor por ele. É possível um esposo nunca trair a sua mulher, mas não amar como amara outrora. É possível. Deus tem saudade, irmãos, quando nós amávamos Ele com gosto e com prazer. Quando Israel ia ao templo, tinha orgulho, mas não conhecia o Deus do templo. Eles tinham orgulho do templo, eles falavam do templo, mas eles não serviam o Deus do templo, o Deus de Israel. A palavra de Deus diz: lembro-te de ti, em Isaías. Isaías profetizou que Ele se alegra conosco, como o noivo se alegra com a noiva. Mas essa noiva aqui não está mais no prazer do noivo. Ela se encanta com os outros amantes. Oh Deus, já divide sua devoção com outros. O que Deus está chamando a nossa atenção, irmãos? Que Ele tem prazer em nós. Ele tem prazer que nós conhecemos a Ele e fazemos a sua vontade. E isso não é um conhecimento intelectual, um conhecimento de leitura, mas é um conhecimento de experiência, é um conhecimento de andar com Deus. Deus sente saudade do tempo do deserto, um tempo de aventura com Deus. No versículo 3 do capítulo 2 diz que Deus tem saudade de nós. Deus tem saudade quando nos consagrávamos a Ele mais. Deus tem saudade daquele tempo. Eu falo por mim, quando no deserto, quando nos piores momentos da minha vida, foi os momentos que eu tive mais experiência com Deus, foi o momento que Deus se achegou mais e falou comigo. Por que que esses momentos não são duradouros? Mas será que é Deus que se afasta de nós? Não, irmãos, é nós que nos afastamos de Deus, é nós que damos as costas para o Senhor, porque o Senhor nunca se afasta de nós. A mensagem de Deus através de Jeremias é porque se afasta-se de mim, porque deixasse um abismo entre a nossa relação. O profeta coloca um afastamento como uma injustiça, porque Deus nos amou, Deus nos justificou e agora estamos assim.
A pergunta do profeta ao povo é: que injustiça vocês acharam em mim para me abandonar? Ou seja, o que Jesus fez para mim, o que Jesus fez para você, irmão, para que outrora nós éramos quentes, éramos fervorosos e agora estamos assim. Uma vez eu perguntei para o jovem que se desviou, eu fiz só uma pergunta para ele, eu disse: olha, o que Jesus fez para você? Ele não soube responder, porque Jesus só faz coisa boa para nós, porque Jesus é o nosso Senhor, e uma coisa Ele já fez na cruz do Calvário, que nenhum ouro, nenhuma prata, nenhum dinheiro nenhum desse mundo pode pagar, que é a minha e a sua salvação. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter, é a salvação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, compare a sua vida agora ao do passado. Olhe para o passado, não para você viver nele, mas para você fazer um balanço. E já que começamos um ano novo, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer que esse ano de 2019 seja diferente. Ele quer ver fervor espiritual em sua vida. Ele quer ver um avivamento espiritual em sua vida. Porque essa é a maior riqueza que nós podemos ter, irmãos. É ter uma vida espiritual plena com o Senhor. E todas as outras coisas são secundárias. Porque nós somos dele e vamos voltar para ele. Então estar com ele é o que importa, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Você não está mais com fervor espiritual, porque a igreja não enche fora da campanha, como disse. Por quê? Vamos à igreja uma vez por ano. Por que não ficamos com esse mesmo entusiasmo durante o ano inteiro? Então, quando nós nos cansamos, e esse cansaço, irmãos, não é um cansaço físico ou um cansaço mental. Como nós lemos aqui, esse cansaço é na alma. Como o profeta diz, mas o profeta diz no final da frase: eu restaurarei a sua alma entristecida, eu restaurarei a sua alma cansada, diz o Senhor, glória a Deus. O Senhor é aquele que olha para nós e tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor é longânimo em acusar, Ele é tardio em nos condenar, mas Ele é rápido em nos perdoar. Só basta um passo seu, só basta uma atitude sua, que Ele vem e te perdoa, que Ele vem e te abraça, que Ele vem e resgata o seu fervor espiritual em sua vida. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deus está nos chamando para uma restauração espiritual. Jeremias faz lembrar onde vocês estavam quando libertei aquele povo do Egito. Vocês esqueceram quando libertei você? Em outras palavras, vocês foram acometidos de amnésia espiritual? Porque nós esquecemos, irmãos. Às vezes estamos passando por coisinhas pequenas e nós nos esquecemos com as coisas grandes que o Senhor já fez na nossa vida, com aquilo que Ele já atuou, com as restaurações em nossa família, com os nossos filhos. E aí nós esquecemos. Parece que vem uma amnésia em nossa mente. Mas Deus está nos lembrando nesta noite que Ele quer resgatar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. É hora de restauração. É hora de nos levantarmos como uma nação santa, assim como Jeremias profetizou, e o Senhor vai nos restaurar pela sua misericórdia e graça. Oh, glória a Deus. Porque nós abandonamos a proteção de Deus e a nossa alma se entristeceu. Porque o pecado, irmãos, olha, o pecado, ele nos açoita. O inimigo, ele vem, ele fala ao nosso ouvido, e aí nós pecamos. E quando nós pecamos, ele nos açoita. E é uma dor que não é uma dor na carne, mas é uma dor nos ossos. Porque quando nós pecamos contra o Deus, contra o Senhor, dói nos ossos, dói na alma, como diz a palavra. Mas o Senhor, Ele é fiel para ir lá na alma
para ir lá no profundo e restaurar o nosso coração, restaurar a nossa alma. O que você tem recebido de Deus, irmãos? Porque você o deixou, porque você abandonou a Deus. Olha, que Deus fez o que Ele promete, olha para a terra prometida, como já falei. Mas uma das causas do afastamento do povo, o profeta Jeremias denuncia, foi através dos líderes. Os líderes se afastaram primeiro, e aí o povo se afastou. Mas nesta noite Deus nos traz neste lugar, e Deus está dizendo que vai saciar a sua alma. Deus garante que nesta noite, se você tomar uma decisão, Ele irá restaurar a sua alma e o seu coração. Porque líderes nós seguimos, profeta nós ouvimos, mas Jesus nós adoramos, igreja. Jesus é para ser adorado. E não existe ninguém que possa tirar isso da nossa vida. Não existe líderes, não existe denominação, porque Jesus é sobre tudo e sobre todos. Que não venhamos a se entristecer de Jesus por causa de pessoas, porque o Senhor é acima de todas estas coisas. Eu e você, nós somos falhos, mas Jesus é santo. Ele é santo, igreja. O profeta grita porque se afastarem de mim. Às vezes parece que nós nos cansamos de Deus. E quando isso ocorre, a nossa alma é abatida. A solução não precisa abrir. Em 2 Crônicas, guarde essa passagem, capítulo 7, versículo 14 diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e saciarei a sua terra. Essa é uma promessa do Senhor. Quando nós nos dobramos diante de Deus, pedindo misericórdia, Ele ouve do céu nosso clamor, irmãos. Tem solução, tem saída, a palavra dele está sendo proclamada. Essa é uma grande oportunidade esta noite. Não saia sem se dobrar diante do Deus que restaura a sua vida. Oh, glória a Deus. Ainda que somos adúlteros, Deus não desiste de nós. Ele continua insistindo em nosso favor. O povo de Judá foi necessário cair na disciplina, irmãos. Eles foram levados para o exílio. Eles foram escravizados. Mas Deus está dizendo nesta noite, não é necessário você ser levado como aquele povo. Deus está te dando a oportunidade. Abra o teu coração para ser restaurado em nome de Jesus. E o profeta termina o verso 31, versículo 31 ao 34, dizendo: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Porque eles invadiram a minha aliança, apesar de eu não haver despossado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais a cada o seu próximo, nem a cada o seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais lhe lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. A porta está aberta, igreja. Jesus te chama para uma restauração espiritual nesta noite. Deus vai te restaurar. Ele quer saber. Ele vai trazer restauração na sua vida. E como tudo Ele faz, além daquilo que nós pedimos e pensamos, essa restauração vai alcançar a sua família,
você tem pedido pela sua família, você tem pedido pelos seus filhos, e Deus vai restaurar também os seus filhos. Deus vai restaurar a sua vida econômica, diz o Senhor, porque como o profeta profetizou, e aqui também há um altar de profecia, Deus vai restaurar a sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! E eu quero encerrar com a palavra que está em Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Que o Senhor nesta noite continue falando contigo, irmão. Que nesta campanha dos 12 dias você possa terminar essa campanha diferente. E que a restauração que Deus promete para a sua vida espiritual seja consumada no dia de hoje. Creia que Deus já está começando a atuar. Deus abençoe, em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus.